O que há por trás dos monumentos mais importantes do país, das esculturas que nos trazem a esperança de uma justiça transparente, eficiente para todos? O que há por trás dos prédios velhos e dos modernos, das construções que seguem seu fluxo em ritmo acelerado? Por trás de tudo isso, há milhões de brasileiros que suam a camisa de segunda a segunda e fazem da construção civil um dos segmentos mais importantes que movimentam a economia do país. E onde tem obra, tem um elemento precioso: a areia. No programa desta semana, vamos abordar esse valioso mineral. Esses aglomerados minerais, em suas diferentes tipologias, eles têm vários usos ligados à construção civil. Tanto para a construção de edificações, então, por exemplo, é utilizado na produção de argamassa, na produção do reboco das paredes, na produção de contrapiso, como também na chamada indústria cimenteira, na indústria que produz cimento. Os rios, lagos e córregos precisam de areia para manter o equilíbrio ambiental, como a manutenção das formas de relevo. O mundo também precisa da areia. Como equilibrar demanda e oferta? Com o crescimento urbano, a mineração de areia tem sido maior do que a capacidade de recomposição. Isso fez com que esses incontáveis grãozinhos, quase invisíveis, valessem muito, mas muito dinheiro, em pelo menos 70 países, entre eles o Brasil. O Programa da ONU para o Meio Ambiente já alertou a necessidade de uma melhor gestão e fiscalização desta atividade. Por ano, cerca de 50 bilhões de toneladas de areia são retiradas da natureza. O geógrafo Fernando explica que esse tipo de mineração causa vários impactos ambientais, como erosão, alterações na geomorfologia dos cursos hídricos, além de afetar a qualidade da água. Talvez o primeiro grande impacto que se sinta é o assoreamento dos cursos hídricos. O que vem a ser o assoreamento? Você tem, por exemplo, um leito de um rio e você tem entre a lâmina d'água e o fundo do rio, vamos supor, 4 metros de profundidade. À medida que esse material erodido é jogado dentro do rio, é carregado para dentro do rio, esse rio vai diminuindo o volume, porque ele vai perdendo a capacidade de retirar esse material naturalmente. É por isso que a legislação brasileira é rigorosa. O minerador precisa, por exemplo, compensar ambientalmente a degradação causada pela exploração. Além disso, é preciso ter uma licença ambiental. Como o direito de exploração demanda uma prévia autorização da União, que é quem tem o domínio sobre as jazidas de areia e de outros minérios, então você vai ter que buscar cumprir os requisitos para que a União, por meio da Agência Nacional de Mineração, possa lhe conceder esse registro de licença para extração de areia. Então ela vai te dar uma autorização. O problema é que nem todo mundo cumpre a legislação. No Brasil, a estimativa é de que mais de 50% da areia seja extraída clandestinamente. Esse empreendedor, ele faz um acordo, vamos dizer, com o proprietário de uma fazenda, ou então numa área pública que não tem, vamos dizer, nenhum sistema de monitoramento e vigilância, e ele começa a explorar esse recurso sem o devido estudo de impacto ambiental e sem a concessão de lavra. O faturamento desse mercado foi estimado no Brasil em mais de 9 bilhões de reais no ano passado. No mundo, a exploração ilegal de areia é mais lucrativa que os tráficos de órgãos, de pessoas, de armas, de animais silvestres, da mineração ilegal de ouro, diamantes e pedras preciosas e extração ilegal de madeira. Percebo que a situação... Os dados foram levantados por esse advogado do Rio de Janeiro com base em informações de estudos divulgados pela ONU, Agência Nacional de Mineração, IBGE e do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. A extração ilegal de areia se encontra em terceiro lugar, estando apenas atrás de piratarias e privatizações, com um faturamento de $1 trilhão, e o tráfico de drogas com 600 bilhões de dólares. Retirar areia não é um trabalho fácil. Para diminuir a chance de serem flagrados, mineradores ilegais exploram por pouco tempo uma área, cerca de um mês. Combater a atividade ilegal é um grande desafio. Tem que haver uma maior integração entre os órgãos também, os institutos ambientais, as polícias que combatem crimes ambientais também. Isso seria muito importante, além de uma conscientização da sociedade para denunciar esse tipo de crime.
Essa é uma área típica de extração de areia, com dragas que tocam o fundo do córrego e retiram o material muitas vezes de forma descontrolada. A areia é sugada e bombeada por canos que passam por trilhas e esse material é despejado em uma área sempre plana para que os caminhões façam o carregamento. Estamos em São Sebastião, a 30 quilômetros de onde são tomadas as decisões mais importantes do país. Na beira dos rios e córregos, muitas vezes a lei não é cumprida. Onde há amontoados de areia, mais embaixo o mineral é explorado. Quem nos trouxe até aqui foi o capitão De Rocha, subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do DF. Podemos observar nas margens que é um leito composto de bastante areia, bem pode-se dizer de ótima utilização para a retirada de areia. Geralmente, o acesso até o leito dos rios e córregos não é fácil. Isso dificulta as investigações da polícia. Capitão De Rocha explica que muitas vezes a mineração clandestina só é descoberta por meio de denúncias. Os populares do local conhecem bem a atividade e acabam denunciando, falando, está acontecendo algo de irregular naquela região, algo estranho naquela região, como foi o caso que nos deparamos aqui, que viemos aqui nesse dia de hoje. Quando os policiais chegam em uma área de exploração de areia, o primeiro procedimento é verificar se há uma licença ambiental que autorize o trabalho. Se ele tiver a licença, a autorização deve estar com ele no local, não pode estar em outra localidade, tem que estar com ele no local da extração. Então ele tem que portar essa licença e a gente vai verificar a validade da licença, se ela está ainda atualizada, se ela está vigente e aí sim vamos fazer outras verificações. A areia, ela traz prejuízo ao meio ambiente, né? E o licenciamento é o que vai verificar qual é a extensão desse prejuízo, desse impacto. Porque o licenciamento, ele pressupõe o que a gente chama de estudo do impacto ambiental. Todo um planejamento que antecede, então, colocar aquela atividade em prática. Se não estiver com os documentos em dia, o minerador responde pelo artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, de 1998. Nós mesmos fazemos o TCO, porque é uma pena de 6 meses a 1 ano. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental, através do termo circunstancial de ocorrência, já autua ele na localidade em que ele vai depois, posteriormente, prestar contas ao juiz. No próximo bloco você vai conhecer a história de um minerador de areia de 81 anos que teve uma importante participação na construção de Brasília. A gente volta já. Tem gente que, quando se refere a algo insignificante, usa como exemplo o grão de areia. Se as pessoas enxergassem como esse grãozinho realmente é, a citação seria outra. Talvez de elogio. Poderia ser assim: ela é tão bonita como um grão de areia. Quantas vezes você pisou nessas conchas curvas ou em formato de estrelas, ou nessas pedras coloridas? Acredite, são grãos de areia ampliados entre 100 e 300 vezes. Essa beleza secreta foi revelada pelo Dr. Gary Greenberg, ex-cineasta e fotógrafo que criou microscópios de alta definição em 3D. Esses grãos coloridos com formatos tão diferentes são a base da construção civil. Por trás deles estão pessoas que trabalham muito para extrair o mineral e não deixar rastros de destruição na natureza, como o seu Ailton, de 81 anos. Paraibano de Cajazeiras, ele deixou a rotina no interior, ao lado dos pais e dos irmãos, para tentar a vida em Brasília. Na época, a nova capital era rodeada de areia, concreto e cimento. Ailton tinha 16 anos. Com a influência do pai pedreiro, logo conseguiu emprego para trabalhar como servente de obras. Na época, não faltava oportunidade na área. Conciliava o ganha-pão com os estudos. Passou dificuldade. Teve 2 empregos. Virou taxista para ter uma renda extra. Com muito, mas muito esforço, o servente de obras virou pedreiro. Anos depois, foi promovido a mestre de obras.
Ailton acompanhou a construção de Brasília e já não sentia tanta saudade do interior da Paraíba. Casou, teve 3 filhos e passou a extrair areia com draga no Rio Bartolomeu, no Distrito Federal. Na época, o governo não exigia licença ambiental. Ailton trabalhava por conta própria. O que explorava vendia diretamente para construtoras. A rotina era dura. Uma pá, uma enxada e uma picareta. E estava feita a festa. E a produção saía. Naquela época tinha que se trabalhar no pesado. Foi assim por muitos anos. Ailton trabalhava sábado, domingo e feriado. Ficou conhecido no segmento em Brasília pela dedicação à atividade. Começou com uma draga. Anos depois, eram 6. No fim da década de 1960, tinha uma equipe forte que vendia 40 caminhões de areia por dia. O fluxo ia bem, mas incomodava Ailton ter de se deslocar mais de 100 quilômetros para retirar areia do rio. O custo era alto e aquele que tivesse um caminhão tinha um empreguinho para puxar sua areia. E eu não me interessava tanto por dinheiro, me interessava pela a luta e viver tranquilo. Ailton nunca teve medo de mudanças. Na mesma época, descobriu a técnica de escavar areia. Foi um bom negócio, já que não precisou mais percorrer centenas de quilômetros por semana. O custo de produção despencou. Há 11 anos, Ailton comanda esta jazida em Santa Maria, a 30 quilômetros da área central de Brasília. Essa área não tinha nada. Eles tinham dado uma fuçadinha aqui, manual. Eu tive que recuperar a área, refazer toda a área que estava degradada e comecei a fazer a exploração de areia. Por quê? Eu sou minerador, não sou garimpeiro. Trabalho no projeto na forma da lei. É tanto que eu nunca tive uma multa, nunca tive uma advertência dada pelo meio ambiente. Fiscalização não faltou, como também trabalho. Há mais de 30 anos, essa área era explorada por muitos candangos. Era um trabalho de formiga, manual. A chamada areia fácil acabou. Sobrou a que exige equipamento pesado para ser retirada. Ailton fez investimento alto e contratou uma equipe capacitada para tocar o negócio. Essa é a rotina. As máquinas escavam a área. A areia explorada vem das rochas de quartzito. Agora, quem nos explica um pouco sobre esse trabalho é o Francisco, braço direito do Ailton, com quem ele trabalha há uma década e meia. Ele é engenheiro florestal e agrônomo. Após escolher essa área, que normalmente é uma área que não tenha vegetação arbórea, é feita a limpeza com um trator de esteira e aí entra essa máquina, certo? Essa pá carregadeira, que é a nossa PC, que ela faz 100% da exploração. Tá? Ela corta o barranco, tá? Ela cava o material e faz o carregamento do caminhão que faz o transporte até a área de processamento do material. O minério vem para esse pátio, a areia é despejada no britador. Em seguida cai no moinho, onde passa por uma peneira vibratória para homogeneizar o material. Depois é lavado. Aí vem para a esteira que separa o material fino do grosso. A areia vai se amontoando. Veja que ainda não secou e nem dá tempo. Clientes chegam, carregam um caminhão, pesam e vão embora. A tonelada é vendida a R$ 25. Todas as concreteiras compram areia daqui e eu posso falar que eu sou o pai desse transformar o quartzito em areia de rio. Me orgulho com isso, porque a areia de rio é 100 km, 150 km, as estradas foram feitas 50 anos atrás e essas estradas formam buraco e muito acidente e graças a Deus eu acho que eu evitei algum óbito e evitei algum problema mais sério. Pelo Código de Mineração, a exploração pode ser feita até a exaustão do minério, mas em cada região os órgãos ambientais podem determinar alguns limites. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, o IBRAM estabelece 10 metros de profundidade, ou parar a exploração antes de atingir o lençol freático. É uma forma de garantir que a recuperação ambiental seja feita. Para você de casa entender melhor, a partir desses 10 metros de profundidade, o custo da recuperação é maior do que o lucro do minério vendido. Você tem que fazer a terraplanagem de todo esse terreno. E a terraplanagem requer uma quantidade grande de máquinas e isso
muito caro para se fazer. A jazida tem autorização para explorar 50 hectares, mais da metade da área já foi explorada. Onde não é possível mais retirar o minério por causa da legislação ambiental, é feito o reflorestamento com mudas nativas do cerrado. Esse angico, por exemplo, foi plantado há 3 anos e já está assim. Já as primeiras mudas, plantadas há 5 anos, também se desenvolveram bem. Lembra que nós falamos há pouco que a areia de rio tem um custo maior? A tonelada vale R$ 60, a daqui R$ 25. Além do preço, a outra vantagem é causar menos impacto à natureza. A areia de draga são retiradas no leito do rio e essa retirada aprofunda o leito do rio e causa desbarrancamento das margens, com queda de árvores, etc. Aqui nós não temos isso, nossa exploração é toda feita longe de córregos e de nascentes. Okay? Outra vantagem, aí já tem vantagem de uso, certo? Nosso material não tem matéria orgânica, que é uma coisa que vem junto com o material do rio. E outra que como nós usamos a britagem, né, para homogeneizar o produto, nós conseguimos chegar numa areia, certo, de qualidade que o cliente quer. Ele estipula uma granulometria e nós podemos chegar nela. Aos 81 anos, Ailton nem pensa em parar de trabalhar. Prova a cada dia que o paraibano é bom de serviço. Uma vida em contato com a areia, décadas de trabalho ajudando a construir cidades e histórias. Não preciso de trabalhar, mas a minha vida é o trabalho. Sempre trabalhei sábado, domingo, uma luta. Quem me conhece, Brasília toda me conhece, que em todo lugar de Brasília tem um pingo de sangue meu. No próximo bloco, você vai aprender como é possível transformar entulho de construção em areia. Cristiano Oliveira visitou o SLU do Distrito Federal e conta tudo pra gente daqui a pouquinho. Mostramos até agora a importância da areia para a construção civil. Falamos sobre os impactos ambientais provocados pela atividade. Você viu, no Brasil a estimativa é de que 57% da areia seja extraída clandestinamente. Já no bloco anterior, Léo Ferreira mostrou como é a exploração da areia escavada e como o impacto à natureza pode diminuir com o reflorestamento das áreas exploradas. Lembra do seu Ailton, pioneiro na construção de Brasília? Aos 81 anos, ele continua na ativa. E para este último bloco, vamos apresentar uma alternativa bem viável para substituir a areia virgem, retirada da natureza. Para isso, vamos voltar no tempo. Essas são imagens do antigo maior lixão a céu aberto da América Latina. A apenas 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes, 2.000 catadores dependiam do que encontravam nos restos trazidos pelos caminhões de lixo. Os 200 hectares da área recebiam 7.200 toneladas de rejeitos por dia. Funcionou assim desde a década de 1950 até janeiro de 2018. O lixo doméstico hoje tem outro destino. Mas o antigo lixão continua. Agora é unidade de recebimento de entulho e não mudou só o nome não. Os caminhões não carregam mais lixo doméstico. Aqui só entram sobras de construção, podas de árvores e materiais sólidos, como madeira. Cada caminhão é cadastrado e o sistema do Serviço de Limpeza Urbana tem o peso de cada um, vazio. É a chamada tara. Este aí, por exemplo, tem peso tara de 13.000 quilos. Entra na balança e o que passar desse número é o peso da carga. O SLU cobra do transportador R$ 10,92 por tonelada. Com o cadastro, o SLU descobre se alguém jogar o material em outro lugar e o transportador pode ser multado. Em contrapartida, com a legalização fica mais fácil conseguir clientes. Nós queremos saber se eu tenho licença do IBRAM para cortar e transportar produtos florestais. Eu tenho essa licença.
área particular escriturada, não precisa de autorização da Nova Cap. E quer saber se eu tenho também a licença do CLU para descarregar. Aí, quando você fala que tem isso, você tem 100% de chance de trabalhar com eles. As imagens do caminhão que está na balança são vistas pelas recepcionistas. A dona Maria da Conceição é uma delas. Nós colocamos a placa e o sistema já identifica o caminhão, entendeu? Aí se ele é cadastrado, se ele não é cadastrado, né? Mas quando ele não é cadastrado, aí o rapaz vai e faz o cadastro dele. E aí libera, né, o tiquezinho para ele, né? Então só pode descarregar quem é cadastrado, quem está tudo certo. Tudo certinho, só quem está cadastrado. Pode atender, mais um chegou aí. Já dentro da área, os caminhões podem ir para 2 destinos. O primeiro deles é este aqui, somente restos de construção. Note que este caminhão descarrega apenas entulho. Tudo passa por uma triagem. Essa máquina aí tem a função de triturar e separar. O material que chega bruto é separado por esta máquina em 3 níveis. Aquele lá do fundo, onde aquele trator está trabalhando, que é o nível intermediário. Este monte aqui, que é o nível mais grosso, o material mais grosso, e ainda há o nível de material mais fino, aquele monte aqui. Todo esse material, se não fosse um trabalho desse, seria jogado na natureza. Então, hoje vai servir para obras, como, por exemplo, pavimentação de ruas, até construção de pontes. Então, é um benefício para o meio ambiente. E será que essa areia artificial, produto de material que já foi usado em construção, pode substituir a areia virgem sem comprometer a obra? Pode e está sendo utilizado. Existem experiências bastante interessantes que estão sendo utilizadas em diversas produções, né? De calçadas, asfaltos reciclados e até mesmo pavimentos intertravados de concreto, aqueles que a gente chama de bloquete, que ficam em estacionamentos, e em piso táctil. O Franz também é professor de engenharia civil em um instituto federal. Ele diz que esse tipo de reciclagem é trabalho fundamental para os futuros profissionais. Há bastante experiências nesse sentido, não só na produção da reciclagem do entulho, propriamente dito, que é esse entulho que sai das caçambas e vai para o aterro, que está sendo utilizado já bastante, como também dentro do próprio canteiro de obra, aquele resíduo de massa, etc., que está sendo colocado ali, em função da regulamentação do CONAMA 307, a gente já tem experiências nos canteiros de recolhimento desse material já diariamente, e isso tem sido feito reciclagem dentro do próprio canteiro com a reutilização desse material como agregado e não mais como massa. No setor público, o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal é quem está fazendo esta experiência, usando a areia como subleito de asfalto e componente do concreto para pontes, viadutos. Lembra que eu falei que os caminhões que entram na unidade de recebimento de entulho têm 2 destinos? Já mostramos o primeiro. O segundo é esta montanha de 50 metros de altura, pelo menos 40 de lixo doméstico. Evidência do que acontecia aqui até pouco tempo atrás. Outra evidência são 159 queimadores, manilhas enterradas que queimam o gás produzido pelo lixo abaixo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta área é destinada aos caminhões que trazem o que eles chamam aqui de entulho sujo. Não é só resto de material de construção. Mas é claro que a menina dos olhos da unidade é o entulho limpo. Este tem futuro. Tendo em vista que temos vários lixões ainda em vias de serem desativados. Então aqui foi um processo interessante nesse sentido. Um exemplo do que você pode fazer com uma área que estava degradada, né? E claro que Brasília tem essa questão da produção de resíduo da construção em larga escala, né? Então, unindo o útil ao agradável, esse foi o resultado disso, né? De como desativar uma área tendo muito resíduo da construção sendo produzido. A areia feita de restos de construção é uma das opções, não a única. Outra alternativa é a brita triturada. A areia artificial ela advém de restos da mineração do calcário que é usado na fabricação de cimentos, na indústria cimentícia,
e esse resíduo é transformado em brita através de trituração. E se você continuar a triturar, você produz areia, produz pedriço, produz areia, que em via de regra, dentro da construção civil, tem sido bastante utilizado na fabricação de argamassas prontas para uso, basta colocar água, na fabricação de concretos ou blocos de concreto que também são bastante utilizados nas edificações de Brasília. A areia virgem pode ainda ser a mais usada, mas já não é a única. Boa notícia para a natureza. Enquanto você diz a si mesmo que nunca havia pensado sobre quanto a areia é importante e que há substitutos, a gente convida para assistir ao nosso programa também pela internet. Nosso site é tvjustiça.jus.br. No YouTube procure por TV Justiça Oficial e o nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.